Olá, queridos. Eu sou o Anderson Lucas e mais uma vez é um prazer estar aqui compartilhando com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu gostaria que você lesse comigo Mateus capítulo 14. Eu vou ler somente o versículo 22, mas você com um pouquinho mais de tempo aí, leia todo esse capítulo, que ele é muito rico e tem lições, não uma lição, mas tem lições muito importantes para as nossas vidas. Então vamos ler o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Nós lemos a versão NVI, Nova Versão Internacional. É interessante notar, querido, que esse texto é um texto muito rico para nós. Ele acontece logo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus alimenta ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, um milagre extraordinário terminou de acontecer com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão inteira foi alimentada. E Jesus vem, ele dá uma orientação aos discípulos, ele dá uma ordem e eles precisam seguir aquela ordem. Veja bem, quando eu digo ordem, é porque se nós pararmos para ler e buscar o original, essa palavra Jesus insistiu com os discípulos, insistiu, no original é anagkazon. Essa palavra no original grego é um verbo que significa ordenou, ele é o verbo ordenar. Algumas versões na Bíblia pode estar escrito compeliu, outras insistiu, como a que nós lemos aqui, mas o grego é um idioma muito rico, e quando nós começamos a estudá-lo, a gente vai ver que essa palavra insistiu ou compeliu, ela tem uma profundidade no sentido de uma ordem, uma missão. Ele deu uma ordem, uma missão: vão para outra margem. Então, querido, não importa o que você esteja passando na sua vida, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o momento, você tem uma missão a cumprir como servo de Deus, e essa missão é pregar o Evangelho. Além de muitas outras coisas, você precisa estar com seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor manda para que você possa cumprir. Agora, querido, eu quero que você acompanhe comigo, ainda nesse mesmo capítulo 14, o versículo 24, olha só. Mas nós vamos ver, porque essa história, essa mesma história foi contada por pessoas diferentes. Então nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho do que cada um falou. Mateus 14, 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Agora olha só, lá em João, capítulo 6, 19, essa mesma história está escrito assim: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, aqui ele dá a quilometragem, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. E olha comigo Marcos, capítulo 6, versículo 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Então nós podemos ver aqui que eles estavam a uma distância aproximada de 5 quilômetros, igual está descrito por João, 5 ou 6 quilômetros. Mateus ele fala certa distância e Marcos vai dizer que era o meio do caminho. Então, queridos, o vento, a Bíblia vem dizer lá que o vento era contrário. Eles podiam deixar o vento levá-los de volta. Pensa comigo agora, raciocine comigo. Vamos pensar juntos aqui. Nós estamos no meio de um barco, nós estamos num barco e estamos remando contra o vento. Contra o vento. O vento está forte, o vento está nos empurrando para trás. Nós estamos correndo risco de vida. Eles eram discípulos do Senhor, eles podiam pensar assim: olha, eu sei que a ordem é ir para o outro lado. Jesus mandou a gente ir para o outro lado, mas se a gente continuar aqui, nós vamos morrer. Então é o seguinte, vamos remar
a favor da maré, vamos remar a favor e a gente volta para a margem em segurança e vai encontrar com Jesus. Eles podiam ter pensado dessa forma, mas não. Por mais que o vento era contrário, por mais que as dificuldades, a maré empurrasse eles de volta para onde eles estavam, eles seguiram avançando, eles seguiram remando, eles continuaram adiante, porque a ordem de Jesus era para passar para o outro lado. Então, querido, eu quero dizer para você, não importa quais sejam as suas dificuldades, não desista. Não importa se o vento estiver contrário, não importa se a maré estiver contrária, continue remando, porque aquele que mandou você para a outra margem, ele vai chegar junto com você no momento da dificuldade. Não importa a intensidade da tempestade, não importa a intensidade do vento, não importa a intensidade do mar batendo contra a sua vida. Jesus, ele aparece e ele faz o vento e o mar cessar, porque o vento e o mar obedecem a ele. Veja, querido, o objetivo era chegar do outro lado. Então, como eu falei, para se salvar, era só eles deixarem o vento levar eles para onde eles estavam no começo. Mas eles perseveraram, eles continuaram remando contra a força das ondas. Remaram contra as dificuldades. Então, em meio à dificuldade, não desista, não desista no meio do caminho. Assim como Marcos falou que o barco estava no meio. Foi Marcos? Deixa eu ver aqui. Isso, Marcos fala lá que o barco já estava no meio do mar. Muitas das vezes a gente começa um projeto, a gente começa a orar por alguém, a gente começa uma missão de busca, de evangelismo, e às vezes por causa das dificuldades do caminho, a gente para. E quando você para no meio do caminho, você não vê o milagre sendo operado. Quando você para no meio do caminho, você não vê Jesus chegar para fazer o vento e o mar parar. Não desista, querido. Não desista. Jesus, ele sempre estará lá com você. E agora, querido, eu quero pensar que numa segunda parte desse estudo, eu quero que você pense comigo sobre Pedro. Porque lá no versículo 29 de Mateus 14, Jesus manda Pedro ir ter com ele. E Pedro, então, olha só, Jesus disse, venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Agora, o que leva Pedro a afundar, queridos? Veja bem, versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro estava andando no meio daquela água, no meio do mar, e de repente Pedro começa a afundar. Pedro teve medo, mas não foi somente o medo que paralisou Pedro ali e que fez Pedro afundar, porque, olha só, Jesus ele pergunta para Pedro assim, por que duvidou? Ele chama, homem de pequena fé, por que duvidou? Sim, Pedro teve medo, e o medo levou à dúvida. Todos nós, em momentos de nossas vidas, podemos passar por dificuldades e ter medo, mas você nunca pode ter dúvida de que aquele que te chamou, aquele no qual você está indo encontrar, ele é poderoso para te fazer caminhar por sobre as águas. Quando Jesus estende a mão e levanta Pedro, provavelmente Pedro ali, ele acaba andando sobre o mar novamente junto com Jesus até voltar para o barco. Porque a Bíblia diz que eles entraram juntos no barco. Mateus capítulo 14, versículo 32, está escrito lá, quando entraram no barco. Entraram, significa que eles entraram juntos no barco. Quando entraram no barco, o vento cessou. Querido, quem mandou você entrar no barco, ele te garante a chegada em terra seca. Jó, capítulo 3, versículo 35, ele fala assim, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Pedro,
Pedro, ele temeu quando ele começou a pisar sobre as águas, porque o vento era forte, porque o mar era bravo, porque as ondas batiam contra ele, batiam contra o barco. Então ele teve medo. E quando ele teve medo, ele duvidou de que ele poderia continuar andando sobre as águas. Ele não creu no impossível, e porque ele não creu no impossível, ele afundou. Jó, ele temia, tudo aquilo que ele temeu aconteceu com ele, é o que ele fala lá nesse capítulo 3, versículo 25 que nós lemos. Tudo aquilo que nós tememos pode nos acontecer quando nós duvidamos de quem nos chamou. Não duvide, querido. Não duvide de quem te chamou, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Jesus, ele permite que o Pedro ande sobre as águas. Ele permite que os discípulos estivessem sozinhos naquele barco, passando por tudo aquilo ali. Jesus, ele vem andando por sobre as águas, e ali ele mostra algo tremendo para os discípulos. Porque uma das coisas que mais aterrorizava os discípulos de Jesus naquele lugar era o mar. E Jesus fala para eles: aquilo que mais vocês estão temendo é o mar está debaixo dos meus pés. Queridos, aquilo que você teme está debaixo dos pés de Jesus. Não tema, porque todos os teus medos já estão debaixo dos pés de Jesus. Apenas não duvide, apenas creia que aquele que começou a boa obra vai completar na sua vida. Apenas creia que aquele que te mandou passar para o outro lado, ele vai te levar e te fazer chegar e pisar em terra firme em segurança. Você precisa crer, você precisa obedecer ao Senhor. E quando você obedece ao Senhor, não duvida, não teme, você chega do outro lado e cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Creia, querido, creia. Creia que o Senhor, Ele pode te levar a outra margem. E você vai, mesmo remando contra a maré, mesmo remando contra as circunstâncias dessa vida, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mesmo remando contra tudo de ruim que possa acontecer na sua vida, não tema, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe.